Presença de Paulo da Graça. Como está? Graças a Deus, estou bem. É uma saudação especial aos telespectadores que neste momento acompanham o programa. Uma tarde fresca esta cá em Maputo. E é verdade. Cá estamos nós, parece já apetecível, né? E vamos nos debruçar em volta do tema que é também muito interessante. Muito bem. Não é para as pessoas lá em casa também. Paulo da Graça. Uau. Gostava de saber o que é que o Paulo da Graça achava sobre o casamento ser assim. Bom, seria um pecado começar aqui a intervenção sem saudar a minha amada esposa, a esposíssima, junto com a filhíssima. Indo ao tema... Porque o casamento é assim, não é? Tem que se cumprimentar. Exato. Agora, indo mesmo à sua questão, Lourdes, o que acontece é que antes do casamento nós temos expectativas, temos sonhos, idealizamos, e essa idealização, em algum momento, é influenciada com o nosso berço. Diz a psicologia que o ser humano é, na sua essência, um ser social, e esses grupos sociais acabam, de alguma forma, emprestando uma imagem daquilo que nós acabamos interiorizando como nosso sonho que diz respeito ao casamento. Nessa ordem de ideias, havia uma certa expectativa daquilo que nós queríamos como um casamento de paz, tanto é que até de forma propositada nós marcamos o nosso casamento para dia 4 de outubro, sim, que era mesmo para, de forma profética, emprestarmos essa paz ao casamento. Entretanto, também tivemos alguns conselhos bons, outros não. Lembro-me até que, de forma muito chocada, recebi conselho de um pastor. Na altura ele teria dito o seguinte: o maior erro que eu cometi foi ter casado. Acho que faltavam aí 2 semanas para o casamento. E essas palavras vindo de um líder, de um pastor, alguém que merece admiração, chocou-me bastante. Mas também era aquela decisão que eu tinha e, na verdade, aquilo ajudou-me a refletir mais sob o ponto de vista daquilo que eu queria e avancei. Não estou arrependido. Entretanto, há aqui uma imagem que nós temos que clarificar. Todos nós, seja através de redes sociais, através da televisão, sempre emprestamos aquela imagem muito positiva, não real, do casamento. E é o que acaba frustrando. Mostram o lado doce. Exato, que eu chamo de lado B, que é o lado bom. Então, o que acontece, Lourdes, eu olho para um casal que vai mediatizando o seu relacionamento, trazendo coisas boas, e quando vou na minha realidade, percebo que o meu casamento não é assim. O que acontece? Aí a frustração. Felizmente, as pessoas também que nos aconselham, em algum momento trazem um conselho muito idealista, quer dizer, trazem um ideal e não vê naquilo que é o real do próprio casamento. É por isso que vamos a ver vários livros que nós podemos encontrar, podemos ler alguns vídeos, vamos perceber que é tudo artificial, é tudo de forma idealizada. Mas será que quem diz assim, o casamento é assim, não te queixes, não será uma pessoa que terá passado por um casamento amargurado e que só tenha tido essa experiência e que nem sequer tenha noção de que há uma parte boa também no casamento e que só o casamento é assim, os homens são assim, as mulheres são assim. Não há este risco de ouvirmos o casamento é assim numa pessoa que nunca tenha provado a felicidade, por exemplo? Lourdes, essa resposta ou esta frase, o casamento é assim, acaba sendo o resumo daquilo que nós temos. Né? Nossas vivências, nossa cultura. Se eu estou a vir de uma família que não sabe o que é felicidade, que estou a vir de uma família onde essa harmonia no lar, do lar não existe, automaticamente minha imagem de casamento será aquela situação. Casamento é assim, para quem? Quais são os dados que nos levam a concluir que realmente o casamento é assim? É por isso que até às vezes eu digo uma coisa, Lourdes, existem conselhos que para mim não valem, não que os conselhos sejam errados. O que acontece é que cada casal
é cada casal, cada casamento é cada casamento. Então, o que nós podemos fazer é termos a humildade de aprender dos outros dentro da nossa realidade. Não podemos usar da nossa realidade como um espelho de interpretar outros relacionamentos. Agora, o modelo de casamento não pode ser sempre aquele modelo frustrado, né? Porque há aquelas pessoas que dizem essa interpretação do casamento é assim, na verdade vem do berço histórico daquilo que aconteceu, principalmente na parte sul de Moçambique. Estamos a ver que nossas famílias, concretamente nossas mães, viviam violência no lar, e o homem nessa altura ainda tinha esse poder. Viviam e vivem, não é? Tinham ainda esse poder absoluto, onde a mulher devia submissão, primeiro por ser 100% dependente deste homem. E o que acontecia? Aquelas senhoras que estavam lá no aconselhamento diziam, olha, aguenta, casamento é mesmo assim, né? Mas estou a levar porrada, não, casamento é assim, ele vai mudar, entende? E às vezes esse casamento é assim, por parte da família, era uma questão de proteção, não queremos ver nossa filha de volta. Então é importante que ela suporte aquilo, fique, olhe para aquela situação. Porque o casamento é assim. Porque o casamento é assim. É interessante saber o que a Bíblia diz realmente, é uma ideia muito boa, é bíblica, é sagrada. Mas na realidade, vamos perceber que nós não estamos a ter pessoas a viver o que está a ser ensinado. E outra coisa, Lourdes, para mim Deus é um ser omnipotente, existente, mas as pessoas quando querem ver Deus devem olhar para a vida daqueles que conhecem a Deus, né? Que é para falarem que casamento é assim. É por isso que eu digo, hoje em dia falta exemplo de modelos. O que nós queremos aqui são pastores, líderes, crentes, fazedores de opiniões, pessoas que tenham estrutura familiar suficiente para dizer que realmente casamento é assim. Nós queremos ver este casamento. Este é o desafio que nós temos hoje em dia. Porque para que seja um modelo. Exato. Porque em termos de ensino, é aquilo que eu disse, nós temos muitos livros, temos a Bíblia, mas faltam exemplos, pessoas que vão na vida prática nos mostrarem, afinal, o que é casamento? Assim, como é que acontece? Sim, conforme nós diríamos aqui, no processo de aquisição de identidade, principalmente para casais novos, há muitos desafios, né? É dentro desses desafios que nós não sabemos se aquilo que nós estamos a passar é realmente algo normal do casamento ou não. E para os jovens, este casamento mais recente, o é assim, o que é que implica? O que é que inclui lá? O é assim da juventude inclui a com falta casamento de pessoas de 22, 23 anos? Primeiro, a falta de perseverança, Lourdes. Quando nós estamos diante dos desafios do problema, a primeira coisa que nos vem, hoje em dia, é o casamento, é assim do ponto de vista do divórcio, né? Há uma chance, há um escape. Para as nossas mães, né, numa realidade dos anos 70, tinham pelo menos essa palavra, casamento é assim no sentido de suportar tudo que tem lá para viver. Eu já cheguei ao meu destino. Exato. Não Agora, hoje em dia já não. Nós encontramos jovens que não estão preparados. Quando falo de preparação, não estou a falar do aconselhamento como tal. Estou a falar da preparação social, porque nós somos preparados não dentro da igreja, dentro de quatro paredes. A certeza deles, não é? Exato. A certeza deles, aquilo que vem na sociedade, porque se é mais fácil divorciar do que casar. Se a estatística diz que há mais divorciados do que pessoas que estão a casar. Então, esses dados todos acabam influenciando na juventude. E falta-nos essa coragem, nós jovens casados, por exemplo, de vivermos um relacionamento de forma exemplar, trazermos essa imagem pública e positiva do próprio casamento. Tanto até que quando as pessoas se casam, e depois, e o conservador diz, então encontramos-nos em 2030 e tal, e as pessoas olham assim, tipo, vamos lá chegar, não é? Já não é com, estou à espera desta data, será? Acho que não volto cá mais, não é? Exato. Já agora, fica aqui esta... Outra coisa ainda dentro desta frase, o casamento é assim, Lourdes, o que nós podemos aproveitar dentro desta frase é a realidade que ela nos traz, né? Porque aqui nós temos o confronto com a realidade.
Antes de entrarmos para o casamento, sonhamos muito, temos muitas ideias. Os homens também sonham? Claro que nós sonhamos uma esposa obediente, uma esposa que diz sim a tudo, uma esposa que acorda cedo, é amorosa. Mas dentro do casamento essas coisas não acontecem. Ai, não! Não acontece. Agora, nós temos um processo, podemos aqui no empréstimo... O despertador é que não toca. O empréstimo, o versículo diz que ambos tornam-se uma carne. A Bíblia não diz que nós vamos nos fazer uma carne. É um processo, né? Então, é dentro deste processo que isto vai acontecer. Hoje nós temos uma dificuldade, podemos vencer, pode surgir outra dificuldade. Então, de forma paulatina, com muita humildade, vamos vencendo. Agora, o casamento é assim, é no sentido de dizer, olha, o casamento é algo real. Não é conto de fada, não é que nós vemos nas novelas, nos filmes, não. Não vale a pena estar emocionado. Há que resolver, temos que sentar, resolver e nos darmos de frente com as realidades do casamento. Não aquilo que a gente anda a postar no Facebook, no Instagram. Aquilo é uma imagem positiva que tentamos transmitir à sociedade. É bom, encoraja assim as pessoas, mas não quer dizer que no casamento não há dificuldade, não há desentendimento. Não, há desentendimento. E talvez aquelas pessoas, Lourdes, que em algum momento são pessoas que conseguem atrair as massas do ponto de vista de como conselheiro ou casamento modelo, se tivessem essa coragem de aparecer e falarem de alguns problemas que passam dentro do casamento, isso até poderia ajudar a sociedade. Gerando atenção que isto não Mas, é infelizmente, só nós quando estamos na televisão, quando estamos nas redes sociais, trazemos apenas aquele lado positivo e frustramos as pessoas. Tem que se mostrar a parte mais pesada para que as pessoas percebam se vão conseguir viver com estas situações, não é? E não só mostrar o creme do bolo. Não. É? Muito bem. É assim, eu tirei aqui algumas notas em que fala-se muito, quando se fala de casamento, fala-se da paciência, da tolerância, da fidelidade, do próprio amor entre o casal, a dor de cabeça que um cria o outro, mas também o outro pode ser paracetamol de parceiro, não é? Esta coisa de que o amor pode esfriar, que também pode haver desânimo neste casamento. Serão alguns pontos a tomar em conta no que toca ao casamento para que se perceba esta coisa do casamento é assim? É sim, Lourdes. Essa é uma realidade para todos. É uma realidade. Os homens também dizem, eu já não estou a aguentar, não foi para isto que eu me casei. Exatamente. Que agora já não está a animar, que estou desanimada. É aquela história, desanimado, tipo, olha, neste caso. Ela mudou ou ele mudou, mas às vezes não tem exatamente a ver com mudanças, né? Aquilo que nós, com mudanças, aquilo que nós falávamos aqui, são os próprios desafios do próprio relacionamento ou do próprio casamento. Agora, o que vai acontecer aqui, que nós temos que ter em conta, Lourdes, é a questão de fazer e ser. O fato de alguém comportar-se de alguma forma ou fazer algo de errado não significa que aquela pessoa seja errada. Agora, o que tem acontecido é que nós não conseguimos separar o ser e o fazer. Tanto é que, para algumas pessoas, não conseguem interpretar algum comportamento, alguma forma de ser e estar do seu parceiro e começam a pensar que não, aquela pessoa é errada. Há aquilo que eu chamo às vezes de feridas emocionais, onde a pessoa pode ter um comportamento difícil de lidar, não que necessariamente aquela pessoa seja assim, mas acabou adotando aquele comportamento, aquela personalidade, por causa do seu passado. Né? E nestes aconselhamentos, quem lá está, normalmente são pessoas mais velhas. Estas pessoas que tiveram o casamento daquela forma, daquela forma. Como é que conseguem transmitir o casamento do hoje, estando elas a viver o casamento daquela forma, como dizia o Paulo da Graça? Aí também, Lourdes, é onde nós temos o conflito, né? A gênese do conflito está mesmo aí, porque podemos estar a falar a nível desses exemplos, mas tem outros campos. Eu vou para o casamento com uma expectativa de esposa que eu quero ter. E ela também tem sua expectativa para com o marido que ela sonhou. E hoje cada vez mais, não é? Exato. E depois temos aquela palavra bíblica, ambos tornam-se uma só carne. E a minha pergunta é
é o marido que vai se tornar a carne da mulher ou é a mulher que vai tornar-se a carne do marido? Quem vai ceder para ser aquilo que o outro quer? É por isso que eu digo, nós, diante do casamento, ou dentro do casamento, teremos aqui este processo de socialização, onde vamos ensaiar a nossa identidade, a nossa legislação própria, familiar, dentro da nossa realidade. Não significa que, tendo uma esposa que pensa diferente de mim, ela seja uma pessoa errada, porque o que tem acontecido hoje em dia é mesmo isso. Eu rejeito sua ideia como esposa, você se sente rejeitada, é como se eu tivesse rejeitado a ti, mas não tem nada a ver com a rejeição da própria pessoa como tal. É só da ideia. Exato, nós precisamos aqui de arranjar um equilíbrio, né? De ensaiarmos essas coisas e não pensar que eu casei errado ou alguém terá casado errado só porque as suas esposas têm ideias diferentes. Não, nós vemos de famílias diferentes, é normal que as nossas ideias não coadunem de acordo com aquilo que nós vinhamos pensando. E casamento é isso. É assim? É assim. É. Agora, Lourdes, falava aqui da modernidade do próprio casamento. É importante perceber O é assim do hoje. Exato. O que é que É importante saber ou perceber que, à medida que o tempo vai passando, as coisas vão evoluindo e a sociedade também, os hábitos vão evoluindo junto com a sociedade. Mas o casamento vem muito antes da cultura, vem muito antes do desenvolvimento da sociedade. E, em algum momento, há certos valores que nós temos que preservar, não podemos modernizar tudo. Há certas coisas que nós temos que fazer, mas a moda antiga. É por isso que eu digo hoje em dia que, olha, se a modernidade emprestasse algo para o casamento, nós teríamos mais pessoas casadas do que no passado, mas não é o que está a acontecer. O que significa que algo está a falhar. Precisamos de recuar no tempo, que é para ressuscitarmos aquilo que talvez em algum momento perdeu a vida. E no caso, eu diria que se algo falhou, precisamos de buscar um manual na orientação do fabricante, que é para nos mostrar o que é que está a falhar no manuseamento do próprio casamento. Nada de fotocópias, não é? Exato. Que nas fotocópias dá para alterar ali a E se formos a procurar o manual, teremos aí, para aqueles que são crentes, terão a Bíblia. É ali na Bíblia que terão a orientação exata do que é casamento. E para os outros? Para os outros, há quem tem Alcorão, há quem tem, quer dizer, há sempre alguns instrumentos. Há quem tem a avó. Há quem tem a avó, mas se essas coisas forem a falhar, se essas coisas falharem, há que recorrermos ao Supremo. A minha ideia, o meu ponto de vista, aquilo que está a funcionar para mim, se fosse para dar exemplo ou conselho a alguém, diria que, olha, a Bíblia não morde. Se formos a ler a Bíblia literalmente como um livro, tirando aqui a ideia religiosa, vamos perceber que aqueles conselhos que estão ali são conselhos que qualquer pessoa que for a praticar, certamente terá um resultado positivo. A submissão que a Bíblia fala que a mulher deve ter para com o marido, o amor... E que o homem também agora já tem copiado, o amor que a Bíblia diz que o homem precisa ter para com a sua esposa, acaba criando aqui um ambiente saudável para o desenvolvimento do lar. Então, para mim, a ideia é voltarmos ao manual do Criador, que é a Bíblia. Muito bem. Primeiro, quando falamos de pastores que abençoam, das igrejas, é importante, mas temos que saber que a responsabilidade de vivermos em paz no lar não tem nada a ver com a mão do pastor, não tem nada a ver com a igreja onde somos abençoados, até porque não temos termômetro para medir quem é ou quem não é homem de Deus. E outra coisa também, temos que deixar de chamar ou invocar a Deus, invocar o diabo, em situações que nós é que temos que resolver. Se você deixa de se deitar com o teu marido, faz greve de sexo, Deus já fez o que devia fazer, temos a Bíblia. O trabalho do diabo é destruir tudo que é casamento e relacionamento. Agora, não falar com o marido não tem nada a ver com o diabo. Você é que tem que abrir a boca e falar com o marido. Fazer greve de sexo não tem nada a ver com o diabo, não tem nada a ver com... Falar com o marido ou com a mulher? Com a mulher também, não é? Então, vamos tomar responsabilidade. A felicidade no casamento depende de todos nós. Muito bem. Temos aqui um guia do casamento é assim. Mas falamos de muitas formas de tornar o casamento assim. Exato. E de não tornar também, né? O lado negativo desta coisa do casamento é assim, não é assim. Adeus, adeus. Até amanhã.